Foi assim que conheci Harvey. Naquela época, ele tinha 18 anos, um garoto rebelde que odiava a escola. No começo não éramos próximos. Então a mãe dele ficou muito doente. Ela sabia que seu tempo era curto e, em seu leito de morte, me pediu para cuidar dele. Eu concordei. Então entrei no caos da vida daquele adolescente rebelde. Fiquei lá por 9 anos. Acho que cumpri mais do que essa promessa. Querida, no que você está pensando? É hora de sair. A voz da minha mãe me tirou dos meus pensamentos. Ela me deu um leve empurrão no ombro. Porque eu tinha voltado para casa e por causa do meu casamento com Torin, meu pai deu uma grande festa. Os lustres de cristal brilhavam tão intensamente, quase me cegaram. Risos, conversas e o tilintar de copos enchiam o ar. Câmeras disparando em todas as direções. Virei-me para o lado, tentando escapar da multidão. Mas Torin entrou na minha frente. Ele olhou para mim e sorriu. Honestamente, ele parecia um cara decente, um cara legal. Se eu o tivesse conhecido primeiro, talvez as coisas tivessem acontecido diferente. Mas com tantos estranhos na festa, não ousei beber muito. Fingi estar bêbada e saí escondida para tomar um ar. As nuvens se dissiparam, deixando a lua fria imersa no céu, com estrelas fracas espalhadas como poeira ao longo das bordas. Com o luar, notei alguém caminhando em minha direção. Harvey. Ele parecia mais magro. E ao lado dele, segurando seu braço, estava Lee, seu vestido brilhando fracamente sob as luzes. Volte comigo, disse Harvey, com a voz firme, como se fosse uma ordem. Eu não respondi. Apenas me virei para ir embora. Mas sua mão disparou, agarrando meu pulso com força suficiente para machucar. Franzindo a testa, eu gritei: Me solte! O que será preciso para você voltar comigo? Sua voz falhou, seus olhos ficaram vermelhos. Eu queria rir, mas até mesmo pensar em sorrir era exaustivo. A voz suave e frágil de Leek flutuou em minha direção. Berenice, me desculpe. Eu não quis fazer vocês dois brigarem. Por favor, perdoe Harvey, ele realmente te ama. Sua voz falhou, como se ela estivesse à beira das lágrimas. De dentro da casa, o riso se espalhava fracamente no silêncio frio do jardim. Harvey, eu disse, minha voz firme agora, eu não vou voltar com você. Você está falando sério? Nós ficamos juntos por 9 anos, Berenice. O que esses 9 anos significam para você? Tudo o que você quer é dinheiro, certo? Bem, agora eu tenho dinheiro. Posso ter mais do que aquele desgraçado. A ironia era quase insuportável. Quando você me disse para fazer um aborto sozinha e depois levou aquela garota para uma viagem. O que esses 9 anos significaram para você? Harvey congelou, incapaz de encontrar as palavras. Lee abriu a boca para falar. Mas eu dei um tapa forte no rosto dela antes que ela pudesse. Existe alguém mais desavergonhada do que você? Eu disse, minha voz fria como gelo. Seu rosto ficou sem cor. Lágrimas escorriam por suas bochechas. E Harvey instintivamente soltou minha mão. Berenice, ela é como uma irmã para mim, ele murmurou, sua voz ficando mais fraca a cada palavra. E eu não aguentava mais olhar para ele. Graças a Deus ouvi Torin chamar meu nome à distância. Sorri, aliviada, e caminhei em direção a ele. Você o conhece? Ele perguntou. Você também? Respondi surpresa. Não, eu só sei que ele é o filho perdido dos Robsons. Eles o trouxeram de volta há alguns dias, ele explicou. O casamento seria em poucos dias e eu ainda tinha que fazer compras. Apesar de sua agenda lotada, Torin insistiu em me acompanhar. Não nos conhecíamos bem o suficiente para que eu pudesse lhe dar alguma orientação. Então concordei relutantemente. Ao passarmos por uma joalheria personalizada, uma atendente me puxou para dentro, ansiosa. Seu entusiasmo era irresistível. E a loja, acolhedora e romântica, pareceu me acolher. Passei pelos expositores de vidro até que um anel chamou minha atenção. Antes que Thorin pudesse fazer qualquer movimento para comprá-lo, eu o impedi. De repente, meu humor piorou e me virei para ir embora. Mas então uma voz familiar me congelou. Querida! Os funcionários ao nosso redor começaram a aplaudir. E eu me virei para ver Harvey segurando o mesmo anel que eu estava olhando. Ele parecia nervoso, quase inseguro de si mesmo. Você se lembra deste anel? Ele perguntou. Como eu pude esquecer? Estávamos juntos há 3 anos. No primeiro ano, ele desenhou um anel para mim, um safira simples com iniciais gravadas no interior. Não era nada extravagante, mas foi o suficiente para fazer meu coração disparar. Mas por uma razão ou outra, isso nunca foi feito. Agora, lá estava ele, caminhando em minha direção, pegando minha mão. Os funcionários ao lado dele estavam falando mais alto a cada segundo. Todos, exceto Torin, estavam gritando para que voltássemos a ficar juntos. O barulho me sufocou. Eu o empurrei para longe, e o anel voou de sua mão, caindo perfeitamente na lata de lixo. Aquele silêncio era ensurdecedor. Sr. Robson, mostre algum respeito próprio, eu disse, com a voz gélida. Harvey estremeceu, sua expressão se despedaçando. Querida, não era isso que você queria? Podemos nos casar agora mesmo? Podemos ficar juntos para sempre. Mas chegou tarde demais. Se ele tivesse proposto antes, eu teria chorado lágrimas de alegria e aceitado o anel pelo qual esperei anos. Harvey parecia ter acabado de acordar de um pesadelo. Você não gosta mais deste? Tudo bem. Posso projetá-lo novamente. Você pode ter quantos quiser. Ele acrescentou. Eu entendo. Você está com ciúmes da Lee, mas não se preocupe. Ela é... Harvey? Eu o interrompi, minha voz firme. Não há mais nada para nós. Estendi a mão para Thorin e ele a pegou sem hesitar. Harvey tentou me impedir, mas eu passei por ele. Atrás de nós, o barulho irrompeu novamente. Não olhei para trás, mas pude ouvi-lo vasculhando o lixo freneticamente em busca do anel. O que eu não esperava era que Lake tentasse forçar a entrada na minha casa. Os criados a pararam na porta. Seu rosto estava pálido, sua fragilidade, antes falsa, agora genuína. Ela parecia desesperada.
Berenice, por favor, não deixe Harvey me deixar. Ela implorou. Olhei para o meu celular. Eu tinha 10 minutos antes de sair para um compromisso. Ele não tem mais nada a ver comigo, eu disse, meu tom final. E isso pareceu destruí-la. Sua compostura foi destruída e ela começou a se debater, com os olhos furiosos. Vadia, a culpa é toda sua. O Harvey me deixou por sua causa. Ele me ama, só a mim. Por que você tem que roubá-lo de mim? Meu irmão morreu e agora não me resta mais nada. Você não pode simplesmente me deixar ficar com ele? O rosto de Lake se contorceu de loucura, num momento soluçando. No outro rindo freneticamente. Seu irmão morreu, eu disse categoricamente. Porque ele merecia. Ela congelou, seu corpo tremendo como se as palavras finalmente a tivessem atingido. Uma compreensão pareceu alvorecer. Seu irmão roubou o pendrive que eu deveria dar ao Harvey para vender para outra firma. Ele bateu o carro no caminho para entregá-lo. E você? Você sabia de tudo. Mas, em vez de confessar, deixou Harvey assumir a culpa. Lee, você se divertiu. É hora de encarar as consequências. A garota na minha frente balançou a cabeça, negando. Não, não. É verdade? Uma voz a interrompeu, trêmula, a voz dele. Seu corpo ficou rígido, como se tivesse sido atingido. Eu não queria mais estar lá para o confronto deles. Era hora de sair. O carro de Torin parou na porta e eu corri até ele, abrindo a porta rapidamente. Harvey tentou agarrar meu braço, mas Lee o puxou de volta. Sai daqui! Ele a empurrou com tanta força que ela caiu no chão. Por um breve momento, pensei naquela noite do lado de fora do departamento de polícia. Mas ignorei, fechei a janela e bloqueei o barulho. Torin olhou para mim. Você está bem? Eu sorri, ignorando o assunto. Não é nada. Pelo canto do olho, vi Harvey batendo na janela, gritando alguma coisa, mas não conseguia ouvir nada. O isolamento acústico era impecável. Enquanto o carro de Torin se afastava, recostei no banco e vislumbrei Harvey nos perseguindo como um homem possuído. Naquela noite, pouco antes do casamento, eu estava me preparando para dormir quando a empregada bateu na minha porta com um copo de leite. Senhorita, tem alguém lá fora perguntando por você, ela disse. Sua mãe nos disse para ignorá-lo. Mas eu senti pena dele e pensei que deveria avisá-la. Depois que ela saiu, caminhei até a janela. Por acaso, meu quarto oferecia uma vista perfeita do jardim da frente. Harvey estava ali, encostado no carro, com o chão ao redor coberto de pontas de cigarro. Quase como se sentisse que eu o observava. Ele olhou para cima. Nossos olhares se encontraram. Em seu olhar vazio, havia um vislumbre de desespero. Fechei as cortinas rapidamente e instruí o mordomo a cuidar disso. Lá embaixo, eu podia ouvir Harvey gritando meu nome. Continuou por cerca de 10 minutos, até que o trovão abafou tudo. Esqueça. Deixe-o, eu disse, chamando o mordomo de volta. O homem voltou, encharcado de suor com as roupas desgrenhadas. Senhorita, ele insiste em vê-la. Então ignore-o, eu disse com indiferença. Mais tarde, a chuva começou a cair. Imaginei que Harvey não era estúpido. Depois de ser tratado como um cachorro de rua, ele provavelmente já teria ido embora. Mas depois da meia-noite, o som de um trovão me acordou. Olhei pela janela e vi Harvey parado sob o poste de luz, encharcado até os ossos. Ele ficou ali teimosamente, cambaleando levemente, ainda olhando em direção ao meu quarto. Infelizmente, a feição tardia não significa nada. Voltei para a cama e dormi profundamente o resto da noite. Pela manhã, não havia nenhum vestígio dele. A mulher no espelho era perfeita, mas seu sorriso estava ausente. Quando saí com meu vestido de noiva, Torin já estava lá, pronto para me ajudar a entrar no carro. No local, o ar estava repleto de flores e aplausos. O tempo estava lindo, céu limpo, sem nuvens. Na frente dos meus pais, que pareciam orgulhosos, Torin pegou minha mão. O anel estava quase no meu dedo quando, de repente, uma voz soou. Espera. A sala ficou completamente silenciosa, e todos se viraram em direção à porta. Lá estava Harvey, vestido com um terno novo e elegante, mas seu rosto estava tenso. Ele cambaleou em minha direção com passos lentos e deliberados, mas foi rapidamente bloqueado pelos guarda-costas. Seu pai, presente no local, assistia à troca com fúria crescente. Ao avistar Harvey, o rosto do idoso ficou vermelho de raiva. Querida, case-se comigo. Volte comigo, Harvey implorou, ajoelhando-se na minha frente. A multidão engasgou, todos os olhos voltados para nós. Com um sorriso forçado, virei-me para Torin e cutuquei-o. E então? Você não vai colocar o anel em mim? Torin silenciosamente deslizou o anel de diamante no meu dedo. Sua expressão ilegível. Enquanto isso, Harvey permanecia ajoelhado, como se suas pernas pudessem ceder a qualquer momento. A mão trêmula que segurava o anel tremia visivelmente. Levantei a bainha do meu vestido e caminhei em direção a ele, cada passo deliberado. Por um breve momento, seu rosto se suavizou de esperança. Mas as veias saltadas em seus olhos injetados de sangue o fizeram parecer quase monstruoso. Arranquei o anel da mão dele e joguei-o no gramado com toda a força que pude. Você chegou tarde demais, eu disse, minha voz fria como gelo. Harvey levantou-se de um salto e, sem aviso, ele sacou uma faca. O pânico tomou conta da primeira fila de convidados quando eles foram os primeiros a ver a arma. Ele se moveu rapidamente, mas seu alvo não era eu. O caos se espalhou enquanto Harvey investia contra Torin, com movimentos erráticos. Corri para detê-lo, mas foi tarde. Cuidado! Alguém gritou, me empurrando para longe do perigo. Fui empurrada para o lado e, quando olhei para trás, havia sangue manchado no chão, não de Torin, mas de Harvey. A faca havia penetrado profundamente em seu abdômen. Suas mãos, agora encharcadas de sangue, tremiam quando ele olhou para mim. Berenice, isso dói. Sua voz falhou de dor. Corri para o lado de Torin, aliviada ao descobrir que seu ferimento era apenas um pequeno arranhão em seu braço. Alguém chamou uma ambulância e outros se reuniram em torno de Harvey. Suas expressões uma mistura de medo e preocupação. O tempo passou e não vi Harvey novamente por um longo tempo. Ouvi rumores de que seu pai o havia trancado.
Correram boatos de que ele tentou tirar a própria vida diversas vezes, mas cada tentativa foi frustrada no último segundo. Por fim, eles disseram que o chefe da família trouxe Liga até ele, esperando que ela pudesse ajudá-lo. Mas falhou. Harvey infligiu tanta crueldade nela que, quando a encontraram, ela estava quase morta. Ela sobreviveu, mas a um grande custo. Ela ficou incapacitada. Não me preocupei em procurar detalhes. Simplesmente segui com a minha vida. Mais um ano se passou. No meu aniversário, Torin sugeriu uma grande comemoração, mas eu recusei. Em vez disso, passei a noite assando um bolo torto para mim. Eu tinha um gosto especial por capturar momentos da vida. Então compartilhei fotos aleatórias no Facebook. Um dia, Harvey curtiu uma das minhas postagens. Depois disso, as únicas notícias que recebi sobre ele vieram pela mídia. Histórias sobre sua ascensão fria e calculista ao poder, assumindo o controle da empresa de sua família em menos de um ano. Ou histórias sobre sua longa lista de namoradas, todas com rostos cirurgicamente alterados que de alguma forma se pareciam comigo. Uma noite, enquanto jantava fora num restaurante, encontrei-o. Ele estava com uma mulher, parecendo excessivamente afetuoso. No momento em que seus olhos encontraram os meus, ele empurrou a mulher para longe. Ele abriu a boca, aparentemente querendo explicar, mas nenhuma palavra saiu. Ele mexeu no casaco, puxando-o com força, soltando-o e repetindo o movimento. Mas quando ele recuperou sua compostura, eu já tinha passado por ele, sem lhe dar uma segunda olhada. Depois disso, os rumores mudaram. As pessoas disseram que ele havia cortado todas as mulheres de sua vida, substituindo-as por assistentes homens. Ele se envolveu intensamente em trabalhos de caridade e até adotou uma filha. Ele a chamou de Berenice. Ele a mimava, presenteando-a com presentes extravagantes, financiando sua educação e tudo o que ela desejava. Os sussurros sugeriam que ela era sua filha biológica, explicando sua intensa devoção. Anos se passaram e então foi relatado que Harvey estava gravemente doente. Naquela época, sua filha adotiva já havia consolidado a maior parte do poder da família. Quando o testamento de Harvey foi tornado público, revelou que metade de sua fortuna foi deixada para sua filha, e a outra metade foi doada para a caridade. No seu último dia, que coincidentemente era seu aniversário, sua filha veio me ver. Papai disse que espera que você possa passar seu último aniversário com ele. Ela me disse. A jovem exalava confiança e maturidade, sem mostrar sinais da insegurança que eu um dia temi. Todos esses anos, eu me reconciliei com o passado. Mas vê-lo novamente, mesmo através de sua filha, era algo que eu não conseguia fazer. Eu queria que esse fosse meu ato final de vingança. Pouco tempo depois que a garota foi embora, Harvey faleceu naquela mesma noite. Pela primeira vez no que pareceu uma eternidade, sonhei com ele. No sonho, ele estava inconsciente numa cama de hospital, com a mão frágil e coberta de agulhas. Estava pendurado frouxamente na lateral da cama. Os médicos correram e cobriram seu corpo com um lençol branco. Harvey tinha ido embora. Acordei cedo na manhã seguinte. Era primavera e o sol brilhava mais forte do que nunca. Fim. Para mais histórias completas, siga a conta. Que Deus esteja conosco.